Fala, meus amados irmãos, meus amigos, minhas amigas, como que você está? Você está bem? Eu já inicio aqui esse vídeo querendo saber de você, porque eu estou aqui por você. É isso mesmo, porque a gente que serve ao Senhor, automaticamente servimos a outros. Deus usa a nossa vida para a gente servir ao próximo. E eu estou aqui dedicando esse tempinho, tirando esse tempinho aqui do meu dia para falar com você através da palavra do Senhor. Então eu já te pergunto aqui nesse início desse vídeo, como está a sua intimidade com Deus? Será que você tem andado de fato com Deus? E eu aqui não vou trazer julgamentos, jamais, mas é uma palavra para te despertar. Julgar não, já temos muitos julgadores no mundo. A palavra de Deus traz para despertar. Jesus, quando ele ensinava para libertar as pessoas, para despertar os discípulos. A palavra do Senhor traz para ensinar, para dar uma direção do que precisa ser feito. Às vezes você está indo por um caminho e Deus quer que você vá por esse. Ele traz de volta e você vai para o caminho que o Senhor quer que você vá. Então hoje a palavra de despertamento, para te despertar, para você entender se de fato você está andando com Deus, né? E o que é andar com Deus. Eu vou trazer algumas dicas aqui do meu dia a dia, do que eu tenho vivido com Deus, mas melhor que isso é trazer a palavra, a Bíblia. Vou ler aqui alguns versículos, capítulos e versículos, para você entender do que é andar com Deus de fato. Temos personagens na Bíblia, que a Bíblia fala, a Bíblia relata, né? A palavra de Deus mostra tete a tete ali das pessoas que de fato andavam com Deus, né? E o que isso muda na sua vida e na minha vida, né? E eu já trago aqui um versículo bíblico que está em Gênesis 8, que vai falar aqui um pouquinho de Moisés, né? Então pegue sua Bíblia online, física, anote para depois você ler e meditar, que isso é muito importante. É o que te transforma em meditar, é estudar a palavra e meditar a palavra, na palavra, né? Que Deus ali ele se revela a você. Então vamos lá, Gênesis 8, que fala assim: mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. 9, essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Tem Noé, tem Moisés, tem Abraão, tem José, tem vários personagens aqui que a gente pode tirar de exemplo do que é andar com Deus. Mas olha que interessante, esse versículo 9. Essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Aqui mostra que as ações de Noé e que ele andava com Deus. Quando a gente anda com Deus, Deus nos organiza. Primeiramente, quando a gente anda com Deus, Deus já avaliou a sua intenção do seu coração. Então, primeiramente, andar com Deus é andar em obediência. É você obedecer à voz do Senhor. Quando a gente lê aqui atrás um pouquinho de Gênesis, a gente entende que nós fomos criados em mais semelhança de Deus e fomos criados para se relacionar com Deus, para a gente ter um relacionamento, mas não um relacionamento distante, e sim um relacionamento íntimo. Quando o mundo entra no pecado, o pecado nos distancia do Senhor. Então, se você estiver ligado na sua carne, você dificilmente vai querer ter intimidade com o Senhor. Se não for o Espírito Santo para te ajudar, vai ser um pouquinho difícil você ter intimidade. E quando fala andar com Deus, imagina você andando com uma pessoa, todo dia, tete a tete. Imagina uma amiga, um esposo, sua esposa. Imagina um amigo que você fala: eu não vivo sem esse amigo aqui. E seu amigo, ele conhece toda a sua vida, do início ao fim. Tudo que conhece na sua vida, ele sabe. Isso é andar com a pessoa. Isso é andar tete a tete. No bom e no ruim, no momento difícil e no momento fácil. Isso é andar com a pessoa. E Deus, ele convida a gente a andar com ele, né? Então, se somos filhos, precisamos ter uma intimidade aproximada
para a gente entender o pensamento de Deus para com a nossa vida. Então, quando você anda com Deus, primeiramente você já entra na obediência. O seu pensamento e o seu coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Isso é andar com Deus. A palavra mostra aqui, ó, homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Então Noé tinha uma intimidade com Deus. Senão ele não conseguia nem fazer a arca. Imagina Deus falando para você fazer uma arca, um barco grande, porque Deus vai matar todo mundo ali, vai mandar uma chuva que vai matar todas aquelas pessoas que infelizmente não estão alinhadas com Deus. Imagina se você não tem intimidade com Deus, você não entende isso. Não, Deus não tem como falar com você, muitas vezes. Se você não tem ali um coração voltado, uma natureza voltada ali 100% a Deus, você não consegue entender. Você vai achar que você está ficando louco. Quando Deus vem e fala com você, você vai achar que você está doido. Se Deus fala, mandar, ó, vai para lá, vai para a direita, vai para a esquerda, e você não tem intimidade, você não conhece a voz de Deus, você não consegue obedecer a Deus. Muitas vezes Deus já falou com você e você achou que era coisa da sua cabeça. Mas Ele te convida para um relacionamento. Ele te chama para o relacionamento. Mas às vezes você está tão distraído, tão distraída com os afazeres desse mundo, que você não dá importância. Então, andar com Deus primeiramente é ter relacionamento com Deus. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos do meu dia a dia, que pode te edificar. Por exemplo, o andar com Deus é você querer a presença do Senhor na sua vida, é você ir atrás da presença dEle, porque Ele não precisa de nós, mas nós que precisamos muito, muito, muito mais dEle, ok? Então fica aí, presta atenção. Vou te dar alguns exemplos aqui. Avalie a sua vida, a sua rotina, como que está hoje. Você está se dedicando ao que mais? Algumas coisas a mais, você está se preocupando com o que você vai ganhar, quanto você está ganhando, com o que você está fazendo, o que se alguém falou com você hoje ou não falou, você está dando direção mais a quem? Você está se importando com quais tipos de relacionamento? Se alguém sair da sua vida hoje, o que acontece? O que acontece? Se alguém parar de falar com você hoje, o que acontece? Se você está colocando o valor a mais nisso, e não Deus, você pode ter certeza que você não está andando com Deus. Outras situações, por exemplo, você já levanta de manhã e você não fala com Deus. Você já está preocupada em resolver problemas, em resolver a sua vida particular, sua vida acadêmica, você está preocupado em resolver a sua vida financeira. Você já levanta com preocupação na cabeça. Você está andando com Deus? Faça uma autoanálise aí, sem julgamento, sem se você se julgar, mas é uma autoanálise positiva. Você acha que está andando com Deus? Agora eu vou te dar faça uma análise aí. Agora eu vou te dar alguns exemplos do que você pode fazer e ter mais a presença de Deus na sua vida. Eu volto a falar que muitas pessoas estão dentro da igreja e não estão andando com Deus. Primeiramente, não está fazendo a vontade de Deus, não está escutando a voz de Deus, não está ali querendo entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quando você fala assim, eu quero saber se isso aqui que eu estou fazendo é da vontade de Deus, já sim tem um índice que você quer andar com Deus, você está andando com Deus. Então a sua vida precisa ser devolta a Deus, as suas atitudes, você tem que se preocupar se o que você está fazendo é da vontade de Deus, se o que você vai fazer é da vontade de Deus, se aonde Deus te colocou você quer entender se, Senhor, é da tua vontade que eu esteja aqui, quanto tempo eu vou ficar aqui. Então você precisa se relacionar em todos os sentidos da sua vida com Deus. Então, eu vou te dar aqui 5 ações que você pode tomar e fazer uma autoanálise e entender se você está com Deus ou não. E você pode fazer para você estar mais próximo de Deus, andar. Moisés, para ouvir a voz de Deus, ele andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Abraão, a mesma forma. E então, se você não anda
ali com Deus não entende a voz, o pensamento de Deus, você pode ter certeza que você está mais distante do que perto de Deus. Se você não obedece, se você não quer saber o que Deus quer para a sua vida, você está mais distante de Deus. E o querer saber, será que Deus quer que eu fique nesse emprego? Não é você se paralisar, é você querer entender a vontade de Deus para a sua vida. É você perguntar, se aproximar, ter intimidade com Deus. As experiências que eu tive com Deus, muitas delas foi dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Deus, ele se revela muitas vezes mais em silêncio do que no barulho. As experiências que eu tive, quando Deus se revelou no barulho, dentro da igreja, né, ali na unção, enfim, foi só confirmação do que Deus já havia falado comigo no íntimo, né, no meu relacionamento com Deus ali dentro de casa, no íntimo. É igual a palavra fala, fecha a tua porta, né, que ali eu vou falar com você. Então, se você analisar o contexto da Bíblia, Deus, ele falou com Moisés, com Abraão, com Noé, com José e assim por diante, ele não chamou ninguém. Foi tete a tete. Era Deus e Moisés, era Deus e Abraão, era Deus e Noé. Então você precisa ver a importância dessa intimidade a sós com Deus. Você não vai ver na Bíblia, e Deus chamou Moisés e mais fulano, Deus falou para Moisés, fulano vai com você. Deus falou para Noé, você vai colocar você e sua família na arca. Então Deus, ele é um Deus de relacionamento, de intimidade. Prefira falar com Deus no silêncio, dentro do teu quarto, dentro da tua casa ali, tem um cantinho para falar com Deus, ter esse relacionamento, essa intimidade, do que você muitas vezes estar dentro de um templo, só esperando Deus falar com você ali através de outras pessoas. Não, queira relacionamento. Uma vez que você tem relacionamento com Deus, intimidade e experiências, você vai andar, está mais a propício, sim, 100% de certeza de estar andando com Deus. Então, eu vou te dar aqui cinco ações que você pode tomar. A partir de hoje, você pode querer decidir se você vai fazer isso ou não, para você ter mais intimidade, para você de fato andar mais com Deus. Perfeito? Vou falar o que eu faço. Vou te dar exemplos aqui. Então, você acabou de acordar. Antes de abrir seus olhos, você, em pensamento, você já fala com Deus. Senhor, eis-me aqui. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado por mais um dia. Obrigado pela vida. Você já alinha o seu pensamento com o de Deus. Não com problemas. Não com o que você vai resolver no seu dia. Quem vai te dar força para resolver vai ser Deus. E você vai viver aquilo que Ele quer que você viva naquele dia. Então, quando você entender, você ainda está deitado, você acordou e você entendeu que você está acordado, antes de abrir os seus olhos, você já fala com Deus. Você já liga o seu pensamento com o pensamento de Deus. Você já fala com Ele, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Você já vai falando com Ele, tá? Você vai aumentando a intimidade já logo quando se desperta. Segunda, você parte para a oração. Levantou da cama, já coloca o teu joelho no chão. Eu descobri o poder disso. Eu já fazia isso, eu não sabia do poder que tinha isso. Quando ali dentro de uma igreja, no culto, Deus usa ali um pastor, veio na minha direção e falou dessa forma. Você levanta e dorme comigo. Ou seja, quando eu levantava, né, depois de se comunicar ali em pensamento com Deus, eu ia orar. Eu já colocava meu joelho no chão. Descia da cama e já coloco meu joelho no chão. Faço isso ainda. Coloco meu joelho no chão. Depois, quando eu chego do serviço, ou estou de folga, vou dormir, eu coloco o meu joelho no chão. E eu não sabia como que isso, o que acontecia no mundo espiritual quando eu fazia isso. Eu só vim descobrir o poder disso depois que Deus ali me revelou em um culto, usando a vida de alguém para falar comigo. Então eu fiquei assim, pasme, eu não sabia, não tinha assim a noção de que Deus estava se alegrando com aquilo. Então Deus falou, você dorme e acorda comigo. Olha só que poderoso isso, gente. Olha só que poderoso isso. Então a próxima, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Não é nem ler, é estudar a palavra, nem que seja meia hora, 1 hora. Não importa o que você vai fazer, acorde antes.
leia a palavra, estude a palavra de Deus. Deus já se revelou muito para mim através da palavra. Já mudei muitas atitudes, ações na minha vida através da palavra, porque a palavra de Deus é a presença dele. Então, eu já tive momentos que eu tinha sede, assim, de manhã, acordar assim de manhã, às vezes esquecer do café e ler a palavra. Eu não entendia que era Deus ali me chamando, hoje eu entendo. Deus ali me chamando para a presença dele, porque a palavra é a presença dele, porque a lei dele é a mente de Cristo, é a mente de Deus. A palavra é a mente dele. Então, você precisa estudar. O cristão que não estuda a palavra, ele está propício a estar mais distante de Deus, porque a palavra ela vai te grudar com a mente de Deus. Você precisa estudar a palavra. Se você não estuda a palavra, você não tem transformação de mentalidade. A sua mente ela não muda, os seus hábitos, o seu comportamento não muda, porque a palavra ela é viva. Ela salta dentro de você e te transforma. Experiência própria. É experiência própria. Eis aqui eu falando, experiência própria. Então, o Espírito Santo já falou comigo, já me direcionou, já me orientou em diversas áreas. E depois eu fui entender que era Deus me chamando ali para ler a palavra, para estudar a palavra, porque a palavra é a Bíblia, é a mente de Deus, é a mente de Cristo. Então, estude a palavra. Quarto, louve a Deus. Não importa se você está saindo para trabalhar, se você está lavando a louça, se você está arrumando a casa, não importa. Louve a Deus. Às vezes, quando eu não tenho palavras para orar, eu falo que os anjos, na palavra de Deus fala que os anjos louvam ao Senhor. Né? Então, quando eu não tenho palavras, eu sempre estou falando assim, santo, santo, santo é o Senhor que era, que é e que há. Então, eu estou adorando a Deus. Você pode adorar a Deus em palavras, você pode adorar a Deus em um louvor, escolher um louvor, pedir a orientação ao Espírito Santo, e você pode adorar a Ele. Então, tudo isso você pode fazer no seu dia a dia. Então, você pode estar saindo para trabalhar, coloca um fone no ouvido, vai louvando, né? Então, você está fazendo o que você está fazendo? Você está tendo intimidade, relacionamento, você está andando com Deus, tá? E a última é... Eu tinha anotado aqui, mas eu esqueci. E a última é, fique firme. Independente do que acontecer, continue lendo, adorando, conversando no dia a dia com Deus. Eu faço muito isso. Por exemplo, você está no seu local de trabalho e você está tendo uma dificuldade ou não está tendo nenhuma dificuldade, mas você fala, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor, me ajuda, Senhor, eis-me aqui, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Reconhecimento. Eita, obrigada, Espírito Santo. Reconhecimento. Essa é a última que eu queria falar para vocês. Eu acho que eu falei que 5 aqui, né? Essa é a última. Reconhecimento. Reconhecer o que Deus... O Espírito Santo me lembrou, gente. Olha isso. Reconhecimento. Reconhecer o que Deus faz. Reconhecer o que Deus faz na sua vida. Quem me conhece, quem conhece a Arielle ali, tete a tete, sabe, eu sempre estou falando assim, isso aqui foi Deus que fez. Não tem como ser humano, homem, fazer isso na minha vida. Isso aqui foi Deus que fez. E vou falar uma coisa simples aqui que saltou na minha mente agora. Meu esposo, ele toma café e aí a empresa dele fornece os pãozinhos, né? E ele traz para mim e pro meu filho. E aí quando ele chega, e eu dou graça ao Senhor. Eu falei, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Bendita é essa empresa aqui. Obrigado, Senhor. Então eu tô sempre reconhecendo que é Deus que está fazendo. Então, reconheça o que Deus faz na sua vida. Ai, Arielle, mas isso aqui eu fiz porque eu corri atrás. Deixa eu te falar algo. Você é filho e mais semelhante de Deus. Você está respirando porque Deus está autorizando você a respirar. Você está caminhando, você está andando porque Deus está autorizando você a andar e você fazer tudo o que você faz na sua vida. Respirar, andar. Deus deu a sabedoria para o homem. Deus deu tudo para o homem. Então, não menospreze as coisas que Deus faz na sua vida, nem que seja simplesinho, nem que seja simples. Teve um dia que eu saí da minha casa, cheguei pertinho assim no serviço e falei, eu tô querendo comer chocolate. Ai, meu Deus, eu queria tanto um chocolatezinho. Quando eu cheguei no vestiário, minha amiga me deu um bis. Minha colega de trabalho me deu um bis.
E ela falou assim, tá vendo? Deus se preocupa com as pequenas coisas também. Então, Deus ele trata a gente, de fato, como filho. Nós somos filho dele. Então, ele trata a gente como filho, porque nós somos filho dele. Então, reconheça o que Deus faz e está fazendo na sua vida. Nem que seja um cafezinho. Você tem um cafezinho hoje na sua mesa, reconheça. Deus fica muito feliz. Deus, assim, ele fica com o coração dele muito feliz quando Então Deus fica muito feliz quando você reconhece o que Ele está fazendo na sua vida. Então reconheça sempre. Eu acho que eu falei 5 aqui, eu não cheguei a contar, mas eu acho que eu falei 5 ações que pode te aproximar de uma vida a andar com Deus, né? Então, se você pegar a palavra de Deus, ela nos traz a direção, né? Do início ao fim, de como andar com Deus. Então, que essa palavra tenha te edificado, que você possa colocar em prática as ações aqui que eu falei para você, e que Deus te abençoe. E se fez sentido, se você acha que deve compartilhar, se veio alguém na sua mente, compartilhe com essa pessoa, porque essa pessoa precisa ouvir esse conteúdo, esse despertar, essa palavra de despertar, que você possa curtir, compartilhar, que você possa deixar um feedback aqui para mim embaixo e que Deus te abençoe e que você possa entender de fato o que é andar com Deus. É uma mente alinhada com Deus, é uma mente que dispersa a ouvir a voz de Deus, é uma mente que não tem dúvida de quanto Deus está falando. Se Moisés tivesse dúvida quando ouviu a voz de Deus, ele não teria feito o que fez. Se Abraão, se Noé, a Bíblia nos traz muitos exemplos de como andar mais com Deus. Não fique no raso. Não fique achando que andar com Deus é ir à igreja todo domingo. Não fique achando que andar com Deus é só ajudar o próximo no seu dia a dia. Isso tudo é muito importante. Eu não estou descartando aqui. Mas andar com Deus chama-se intimidade. Quando você anda com Deus é porque você tem intimidade com Ele. Então você sabe ouvir a voz dele, você quer obedecer a ele, você se preocupa em obedecer a ele. E isso é muito importante. Então que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa te abençoar. E fica com Deus e deixa aqui uns comentários, porque vai me ajudar muito, e compartilha esse vídeo. Tchau, fica com Deus, tudo de bom para você nesse dia de hoje. Tchau, tchau. Fica com Deus. Beijo.